Minha primeira apresentação foi na semana de Hollywood. Ninguém esperava que eu ganhasse aquele concurso internacional. Eu era a mais jovem e venci. Por ser tão nova, isso subiu a cabeça. Depois quebrei a perna. Achei que estava vencendo e não poderia mais dançar, mas percebi, meu Deus, olha o que Deus me deu. E então ele tirou tudo. E se seu sonho fosse tão grande que nenhum palco o comportasse? Nutsa Buzaladze cresceu na Geórgia, país pequeno, mas sua voz alcançou grandes palcos, dos concursos locais aos dos Estados Unidos. Podemos ter vários objetivos e sonhos, mas não devemos esquecer o motivo de vivermos. Existem certas coisas que você pode comprar com dinheiro, mas há tantas outras que você não pode comprar com dinheiro. É isso que as pessoas esquecem. Quando digo algo, faço questão de acreditar que é possível. Quando você acredita que é possível, então é só uma questão de tempo. É fundamental ser gentil, cuidar e amar a si mesma. Acredito que se alguém não se ama, também não pode amar os outros. Tudo começa de dentro para fora. Ela transformou a rejeição em resiliência e a resiliência em sucesso. Sua história é sobre desafiar o impossível e provar o contrário ao mundo em cada apresentação. Esta é Nutsa Buzaladze. Nutsa, como foi receber uma ovação de pé de Luke Bryan, Katy Perry e Lionel Richie? Parecia um sonho se tornando realidade, com certeza, porque eu sonhava em estar nesse programa desde que eu tinha uns 8 anos de idade, então faz muito tempo. E esse júri, eles são pessoas realmente icônicas, pessoas que eu admiro há muito tempo. E eu nunca, em 1 milhão de anos, imaginaria, enquanto eu estava cantando aquela música. Pela primeira vez, então, nos shows ao vivo, eu recebi ovações de pé em todas as apresentações, mas a minha primeira apresentação foi na semana de Hollywood. E quando eu vi Lionel Richie fazendo tipo uau e coisas assim, e depois vi todos eles se levantando e me aplaudindo de pé, eu chorei o dia inteiro, não conseguia parar, porque eu me senti tão. Eu senti uma gratidão tão grande por esse momento, porque uma coisa é quando alguém faz algo por você, sabe? Ou quando alguém te chama, mas outra coisa é quando você alcança cada pessoa e faz tudo por conta própria. Isso tem um significado diferente. Cada sucesso, cada pequeno passo até parece diferente. Bom, Eu ia dizer, aquele momento, olha, quando eu estava assistindo aquele momento no YouTube e foi incrível, porque, olha, eu já vi American Idol e nem todo mundo recebe esse tipo de reação dos jurados, certo? Mas à medida que eu aprendia sobre sua vida e quanto tempo você persegue esse sonho, aquilo foi a culminação de anos e anos e anos de trabalho em direção a esse objetivo, sim, e eu imagino que você começou muito jovem, né? Quando você tinha, o quê? 8 ou 5 anos? tive essa experiência aos 8 anos, quando fui a um programa de televisão pela primeira vez. Extremamente jovem. Eu era muito jovem, sim, eu tinha 8 anos, mas já sabia naquela época que queria ser cantora a minha vida inteira e isso nunca mudou, nunca mesmo. Não existe nenhuma profissão que eu trocaria para ter o canto como minha prioridade. Eu posso ser atriz, posso ser dançarina, posso ser empreendedora, posso ser produtora, posso ser compositora, mas o que eu amo mesmo é me apresentar. Com apenas 8 anos, como soube que era isso que queria, sua obsessão e foco, o que veio ao mundo para fazer? Bem, porque eu sempre tive muita energia desde criança, muita energia e eu. Tipo, quando eu via os cantores na televisão, a gente tinha M televisão, né? Então, quando eu assistia aos videoclipes, eu sempre agia como se eu estivesse naquele videoclipe, ou como se eu estivesse dando entrevistas, ou como se eu estivesse me apresentando. E toda semana eu fazia um show para minha família e para meus vizinhos, desde que eu tinha uns 6 anos de idade, por cerca de 2 horas. Eu não me cansava. E minha mãe sempre ficava muito preocupada com a minha saúde, porque ela dizia: não, ela está bem, mas ela está respirando assim, está ficando cansada. Mas eu falava: mãe, para com isso, eu amo isso, quero continuar cantando. Então, eles não conseguiam me impedir de cantar, desde que eu era pequena. Eu dizia: tenho que terminar meu show. Seus pais alguma vez... Porque eu sei que sua mãe te apoiava desde cedo, obviamente,
mas eles já ficaram preocupados por você não ter um plano B, por não ter mais nada que realmente te interessasse. Isso já foi uma preocupação ou não? Isso nunca foi uma preocupação, para ser sincera. Bem, eu tive muito apoio da minha tia e da minha mãe, então principalmente da minha tia, que sempre me chamava de estrela de Hollywood, até quando eu tinha 6 anos, ela percebia essa energia. Ela dizia: "Você nasceu para ser uma líder, nasceu para brilhar e nasceu para estar em um palco". E ela também falava isso para minha mãe. Minha mãe dizia: "Ah, deixa disso", porque minha mãe não era tão sonhadora quanto minha tia. Mas depois minha mãe também passou a acreditar muito no que minha tia dizia, porque ela esteve comigo em todos esses pequenos passos que demos juntas, eu e minha mãe. Ela sempre esteve lá, viu cada dificuldade, cada conquista que tive, e tudo o que eu dizia para ela que faria, eu fiz. Então, minha mãe é minha maior apoiadora, minha mãe e minha tia são minhas maiores apoiadoras de todas. Isso é tão importante. É muito importante. É como eu acho que uma lição para os pais é que as ideias que você coloca nos seus filhos, sim, isso forma toda a vida deles para o bem ou para o mal. Sim, 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 com certeza. É tão importante. Bem, eu tinha uma ótima relação com meu pai, mas eu nunca passei tanto tempo com meu pai a ponto de ter os pensamentos dele sobre a minha carreira enquanto eu crescia. Mas quando eu tinha uns 18 ou 19 anos, ele também me dizia para fazer o que fosse preciso para seguir minha carreira, porque eu tinha um talento dado por Deus, então meu pai também me apoiava. Bem, ele não é fã de me ver me vestindo, sabe, com essas roupas ousadas no palco. Ele não gosta de assistir isso, mas ele tem orgulho das coisas que eu fiz pelo meu país e do sucesso que eu trouxe para o meu país. Então, também é bom ter o apoio dos dois pais e da família, porque isso afeta muito a sua saúde mental. Então, obviamente, sua tia e sua mãe são super apoiadoras, mas qual foi o momento da sua vida? Porque você teve tantas conquistas ao longo do caminho, como você mencionou antes. Toda vez que você colocava algo na cabeça, você simplesmente conseguia realizar. E eu não quero deixar de lado o fato de que houve uma quantidade insana de trabalho duro por trás de cada uma dessas conquistas. Nada veio fácil, mas qual foi o momento em que, na sua mente, qual foi a coisa, a competição que você ganhou? O programa de televisão que você conseguiu quando você pensou, cantar é a minha vida, agora eu tenho uma confiança inacreditável em mim mesmo para fazer isso? Sim, foi quando eu tinha 17 anos. Foi naquela noite em que ninguém esperava que eu ganhasse aquele concurso. Ninguém jamais esperaria que eu ganhasse. Eu tinha 17 anos. Era a mais jovem daquela competição. Era internacional. Tinha muitos cantores, tipo 33 cantores, e eu era a mais jovem, 17 anos, porque só era permitido competir depois dos 17. Eu era a mais jovem e, eu ganhei aquela competição e foi tão inesperado. Essa foi minha primeira grande vitória, porque eu ganhei 50.000 euros. Isso já serve para alguma coisa. Quando eu tinha 17 anos, sim. Então, meio que foi a primeira vez que eu lidei com uma quantia tão grande de dinheiro, porque eu comecei a ganhar dinheiro quando eu tinha 16 anos. Eu também ganhei um programa de televisão quando eu tinha 16, então eu ganhei um dinheiro, mas não tanto assim. Bem, eu fiz festa de aniversário para minha mãe, fiz aniversário para, sabe, eu tive essas pequenas conquistas, mas 50.000 euros com 17 anos, eu ainda estava na escola, então, mas, sabe, eu meio que acho que quando eu era tão nova, isso meio que subiu um pouco para minha cabeça, porque eu fiquei muito famosa e eu tinha dinheiro, eu era famosa, eu era jovem, e aí eu já não ouvia tanto a minha mãe assim. Eu dizia: "Mãe, você não entende, deixa comigo. Deixa eu pensar, né, tipo, qualquer conselho que ela me dava, aí eu meio que fiquei, sabe, um pouco agressiva com a minha mãe. Então, nós também, eu e minha mãe, naquele ano, também tivemos um pouco de dificuldade, porque eu achava que, porque eu estou ganhando tanto e agora estou no Dança dos Famosos e, sabe, estou dançando e vou ganhar isso também. E aí eu quebrei a perna na competição. Meu Deus do céu. Então, eu acho que foi Deus me dizendo que eu precisava parar. Era demais pra mim. Eu pensava: "Oh, meu Deus, sou tão boa". Sabe, e quando você diz que é tão boa, acabou pra você.
Sabe, você nunca deve se sentir satisfeita consigo mesma, com o seu talento ou com o que Deus te deu, porque Ele pode tirar e Ele tirou de mim. Depois disso, quebrei minha perna, então eu estava no Dança dos Famosos, achei que estava ganhando aquilo e de repente não pude mais dançar porque fiquei deitada na cama por um mês com a perna quebrada. Foi tão difícil e eu percebi, meu Deus, eu era aquela menina que ia à igreja todo domingo e olha o que Deus me deu. E depois Ele tirou tudo de mim, sabe, né? Nesse período em que quebrei a perna, tive que recomeçar do zero. Isso te torna humilde. Louco. Isso é uma linha do tempo louca. Isso é quase um pouco assustador, porque no segundo em que você tem sucesso, você começa a ficar com o ego inflado, começa a se achar assim, e de repente, tipo, você não está desrespeitando sua mãe, mas você já não tem o mesmo nível de relacionamento que tinha antes, né? Sim, e é tão difícil. E aí você quebra a perna e é como se Deus estivesse te dizendo, olha, você tem que, ok, isso é o que eu te dei, vai com calma. Não desrespeite quem te apoiou na sua trajetória. Sim. De qual competição era essa? Ainda era na Geórgia, certo? Sim, ainda era lá. Interessante como, naquele momento, você devia se perguntar, o que vou fazer? Eu quebrei minha perna, estou fora do jogo por um tempo. Você ainda está no jogo, mas o interessante é que logo depois disso você deu o maior salto da carreira e está arrebentando na Geórgia. E para todo mundo que está ouvindo, é a Geórgia. Isso fica perto da Rússia, não é a Geórgia dos Estados Unidos da América, e você está arrasando na Geórgia. Mas aí você pensa, eu sou tipo um peixe grande em um aquário pequeno, mas provavelmente essa é a melhor analogia. Vou recomeçar e aprender a me destacar nos Estados Unidos. Sim. O que faz você querer tomar essa decisão depois de um revés tão grande? Depois desse revés, primeiro fui para a Turquia, porque também sei turco. Também sei cantar em turco, porque cresci lá. Minha tia morava lá. Então eu sempre passava minhas férias na Turquia. Então eu fui para a Turquia e também fui para a final do The Voice Turquia. Eu tinha 18 anos depois daquele contratempo e estava um pouco acima do peso. Naquele período eu não tinha muita confiança, mas me esforcei na competição. Depois daquela competição, fui novamente para a competição da Rússia e depois fui para a competição da Albânia. Então eu estava sempre tentando mostrar meu talento e tentando, sabe, conseguir um contrato com um produtor, fazer meu álbum e minhas músicas, porque na Geórgia era impossível, eu não conseguia encontrar ninguém. Mas mesmo assim, eu produzi meu álbum na Geórgia e lancei quando tinha 22 anos. Mas eu sabia que com esses pequenos passos nesses países e nos países vizinhos, eu chegaria a algo maior. E depois de Dubai, depois que morei em Dubai, foi minha última parada, posso dizer, antes de vir para os Estados Unidos. Então, depois de Dubai, eu decidi que era isso. Também falava para meus amigos em Dubai. No ano que vem, vou para os Estados Unidos e vou ficar lá. Era o que eu dizia. Você simplesmente disse isso, você meio que falou e fez acontecer. Quando digo algo, faço eu mesma acreditar que é possível. Então, quando você acredita que é possível, aí é só uma questão de tempo. Então, eu soube que você é, eu acho, um dos únicos, com certeza o primeiro não americano a participar do American Idol. Acho que faz sentido eles não olharem muito para não americanos. Afinal, o programa se chama American Idol. Acredito que seja difícil devido aos vistos de trabalho e questões relacionadas. Sim, mas... Eu tive. Então, se você quiser ir trabalhar nos Estados Unidos como cantora, você precisa conseguir um visto extraordinário, que é chamado de visto de estrangeiro. Então, se você tem algum talento extraordinário, você vai mostrar para eles: isso é o que eu fiz, isso é o que eu fiz, e eu quero fazer o mesmo nos Estados Unidos. E é como se você quisesse fazer algo bom no país, certo? Você quer criar música, ou quer fazer shows, ou quer se apresentar. Qualquer coisa que você queira fazer, você precisa ter esse visto. Sim, é o mesmo visto que precisei para vir do Canadá, mas dá muito trabalho conseguir. Eu sei, mas eu consegui tão rápido e fácil. Eu agradeço a Deus todos os dias, era pra ser, sabe? Rápido e fácil, mas também você vem fazendo esse trabalho desde os 8 anos de idade.
Isso também é verdade, não, mas eu sinto que tudo o que eu faço, se eu faço do jeito certo e se eu faço com humildade e com boas intenções, então Deus realmente me ajuda. Sabe, eu realmente sinto isso muitas vezes, porque tem coisas que aconteceram na minha vida. Até a questão do visto, foi como se eu já tivesse obtido a resposta. Então eu tinha um período de tempo muito curto e o American Idol não me deixaria competir se eu não tivesse esse visto. Então eu já tinha as passagens compradas, já tinha tudo reservado e eles disseram: se você não tiver a resposta de que já tem o visto agora, você não pode vir cantar no show ao vivo, você não pode, não é permitido. Não, eles teriam problemas. Então, eu literalmente só tinha aquela noite também, porque no dia seguinte eu tinha o voo. Então, naquela mesma noite, já quase de manhã, quando já estava chegando o próximo dia, eu recebi o e-mail de confirmação enquanto conversava com minha amiga e reclamava: Meu Deus, se eu perder essa oportunidade, eu vou morrer. E aí eu recebo o e-mail de confirmação. Foi a resposta de visto mais rápida que já recebi na vida, acho. E eles também ficaram chocados. E eu pensei, meu Deus, isso é destino, isso era para acontecer, eu tenho que fazer isso. Tem que ser, isso é louco. Muita coisa interessante tem acontecido. Tipo, coisas serendipitosas Momentos de Deus, hein? na sua vida. Eu tive muitos, sim, tive muitos. E quando me desconecto, eu começo a agir tipo, eu mereci isso, sou tão incrível, tão boa, tão maravilhosa. Depois desses pensamentos, porque todos nós somos humanos e podemos sentir isso. Esses pensamentos na nossa cabeça o tempo todo, ou julgando outras pessoas, ou, sabe, tendo esses pensamentos que eu chamo de negativos, certo? É o seu ego, é você pensando que é melhor do que. Quando tenho pensamentos de ego, me desconecto desse poder, dos milagres. E com esse poder de Deus e com esse poder do amor, então estou aprendendo muito ao longo do caminho e na jornada da minha vida que quanto mais humilde eu fico e quanto mais com os pés no chão eu fico, é melhor para a minha alma, é melhor para o meu bem-estar e é melhor manter o amor dentro do meu coração. As pessoas acreditam em várias coisas diferentes, mas eu acho que se você não acredita em algum tipo de espiritualidade e acha que você é a única coisa que importa, se você acredita que está no topo da cadeia, eu acho isso muito tóxico. Eu acho que ter esse tipo de ego Então algo acontece que te torna humilde. sempre acontece. Sempre. E aí você tem que acordar e ver o que realmente importa, e você tem que realmente enxergar que todos nós somos iguais. Nós temos que tratar uns aos outros com respeito e com amor, e não precisamos pensar que somos melhores do que alguém só porque tivemos essa oportunidade. E, sabe, a gente tem que tentar ajudar essas pessoas a conseguirem isso, sabe? Porque um dia alguém ajudou a gente, sabe? Então são muitas coisas, com certeza, que eu estou aprendendo todos os dias. Então, É por isso que eu odeio a ideia de self-made. Eu não gosto dessa ideia de self-made, porque não importa o que você conquistou, não importa o quanto você trabalhou duro, sim, seja por causa dos seus pais, amigos, clientes, investidores, sempre tem. alguém ajudando. Alguém te ajudou de alguma forma, sim, é impossível fazer qualquer coisa sem outras pessoas. Exatamente, mas também acho que você não pode realmente pregar isso, porque aí as pessoas vão ficar preguiçosas. Então eu sempre digo que eu tive a iniciativa primeiro de ir atrás, sabe? Tipo, você tem que ter essa motivação de ir atrás, tentar e pedir ajuda. Eu pedi tanta ajuda na minha vida, tanta, é loucura. Algumas pessoas teriam vergonha de pedir, mas eu não tenho vergonha porque eu sou assim. Porque eu deveria ter vergonha de algo que eu sinto que é brilhante e que eu sinto que tem que acontecer, sabe? Tantas ajudas que eu. Pedir, eu adoro isso. Então, o motivo pelo qual eu mencionei que você se chamou de workaholic é porque eu não quero que alguém pense que as coisas simplesmente foram dadas para você. De jeito nenhum, porque é assim. Eu vi, agora que eu meio que entrei de cabeça e aprendi sobre a sua história, você trabalha muito duro. E eu acho que esse é o outro lado da moeda, certo? Então, existe oportunidade, existem milagres, existem coisas que parecem dar certo, mas do outro lado disso. Como você mencionou antes, você pediu muita ajuda, mas também fez o seu próprio esforço.
Qual é a sua opinião sobre o vício em trabalho ou simplesmente se dedicar ao trabalho? Como você encara isso se eu quero conquistar alguma coisa? Quais passos devo seguir para alcançar isso? Como você vê esse desejo de vencer? Sabe, América, você não venceu o American Idol, mas participou, chegou à final e até foi para o Eurovision. Você tem um projeto, algo em mente e uma lista enorme de lugares onde já se apresentou, o que é fenomenal. Lakers Times Square Eurovision que citamos. Então, quando você foca em alguma coisa, como você desconstrói o caminho de onde você está agora até o ponto em que realmente pode ter sucesso nisso? Eu escrevo, eu tenho diários no meu quarto, e se você visse meus diários na Geórgia, desde que eu era uma menininha, e as coisas que eu escrevia, e quantas delas se tornaram realidade, você ficaria chocada. Eu chorei quando li aquilo porque pensei, meu Deus, olha só aquela menininha, eu escrevi aquilo nem acreditando que, meu Deus, eu vou escrever, sabe? Porque eu quero, eu vou escrever, talvez não aconteça agora, mas, sabe, eu vou escrever. Escrever e fazer diário realmente me ajuda muito, porque acalma minha mente e me faz criar um plano de como fazer aquilo. Obviamente, eu não tenho o plano perfeito, eu não sei exatamente como alcançar aquilo, mas eu sei que se eu estiver colocando 100% da minha energia, que é malhar, me alimentar bem, dançar, me manter ocupada e trabalhar em mim mesma. Porque eu sinto que se eu não estiver trabalhando em mim mesma, eu perco o fogo dentro de mim. Por isso, é fundamental para mim trabalhar em mim mesma, na minha voz e nos meus passos de dança. Também comecei aulas de atuação, preciso sempre aprender algo. Você está sempre se mantendo forte. Tenho que fazer isso sempre, mas não quero mostrar para ninguém. Eu não gosto de me exibir ou me gabar disso, porque é algo que você tem que fazer nos bastidores. E se eu não fizer isso, né, eu realmente sinto que estou me tornando muito, como posso dizer, tipo, não tão, como se eu não estivesse brilhando. Por dentro, mas Eu não estou mais no meu melhor. E eu sinto que, tipo, eu não gosto desse sentimento. Eu preciso começar a me mexer. Eu preciso fazer alguma coisa. é bom porque o trabalho que você faz e a prática que você realiza estão alinhados com o que você ama. Sim. Então não é trabalho. Mas eu odeio fazer. Se eu faço algo que não amo, eu odeio. Há coisas que você precisa fazer, mesmo sem amar, para conquistar algo que nunca teve. Certo. Então, quando eu percebi isso, que Nutsa, você não pode fazer só o que ama todos os dias e viver nessa bolha cor-de-rosa. Então, por exemplo, comecei a me esforçar mais no fitness porque, obviamente, percebi que a rotina de exercícios que eu tinha não estava funcionando. Depois comecei a me esforçar também nos meus hábitos alimentares, porque eu tinha hábitos alimentares ruins. Pensei, Nutsa, não chame isso de estilo de vida saudável e não minta para si nem para outros, pois não é. Então, escrevi minha realidade sobre o que eu estava mentindo para mim mesma. E eu disse que preciso melhorar nessas coisas. E então, deixa eu ver se consigo alcançar ou não, porque, por exemplo, eu venho escrevendo há uns 9 anos ou 8 anos, eu quero ter esse corpo perfeito, né? O corpo dos meus sonhos, mas adivinha? Eu não estava dando nenhum passo de forma consistente. Eu dava passos por um mês e depois desistia, aí mais 2 meses e desistia de novo. E não é assim. Eu percebi que para eu conseguir alguma coisa, é muito importante eu ser consistente e nunca perder o entusiasmo. Bem, eu ia dizer também que uma coisa que eu adoro no que você está dizendo é que sim, você tem o seu ofício, que é cantar, mas você também entende que está tentando meio que dominar todos os outros aspectos da sua vida. Sim, eu acho que o que não é bom é quando as pessoas focam só em uma área da vida delas. Vejo isso em muitos empreendedores. São ótimos em ganhar dinheiro e construir negócios. E aí a saúde física deles piora, a saúde mental deles piora, e eles não têm espiritualidade na vida deles. Eles têm relacionamentos ruins, como 3 ex-esposas, e não falam com os filhos. Eles dizem que veem alguns no programa. Existem 2 tipos de ex-empreendedor neles, certo? Pessoas que venderam empresas e estão vivendo a melhor fase da vida, saudáveis, com uma ótima família. Minha história favorita é sobre Mark Randolph, cofundador da Netflix. E ele toda terça-feira, enquanto estava construindo a Netflix, parava de trabalhar às 5 horas e saía para um encontro com a esposa. É assim que ele valorizava isso.
É assim que ele valorizava esse relacionamento. Conheço caras muito ricos que continuam solteiros e agem assim até os 55, 60 anos. Não há problema nisso, mas algumas pessoas acabam se perdendo ao focar só em uma coisa. Você é jovem, especialmente em relação a outros participantes deste programa, e já entende a importância de não descuidar de uma área da vida enquanto busca outras. Sim, sim, é muito importante porque nós podemos ter muitos objetivos e muitos sonhos, mas não podemos esquecer pelo que vivemos. Quero dizer, o dinheiro, a obsessão que as pessoas têm por dinheiro, sim, é bom, porque queremos ter uma vida boa e tem certas coisas que você pode comprar com dinheiro, mas tem tantas coisas que você não pode comprar com dinheiro. É isso que as pessoas esquecem porque ficam tão obcecadas por isso. Para mim, a maior base é a família. E é por isso que eu tenho 28 anos e no ano passado eu disse que no próximo ano eu vou me casar porque já senti que estou pronta para criar uma família. Eu já festejei muito, já conheci muitos países, já viajei sozinha ou com um namorado, sabe? Mas senti que agora estou pronta para dar o próximo passo na minha vida. E eu fiquei noiva. Eu vi isso, parabéns. Muito obrigada. Então, nós ficamos noivos. E sabe, é muito importante encontrar um parceiro. O que você falou sobre sair à noite para encontros é muito importante. Mas para mim, a base mais importante é cuidar da sua alma, porque eu sinto que é maravilhoso viver o seu legado, obviamente, e mudar a vida de outras pessoas. Mas o que você precisa cuidar é da sua alma, porque isso é eterno. Sua alma nunca morre e você precisa nutrir isso. E assim como você escova os dentes todas as manhãs, você precisa ter o mesmo cuidado com sua vida espiritual e com sua saúde mental. Quando você fala sobre não perder sua alma, não perder sua saúde mental, isso definitivamente faz parte de toda essa equação, com certeza. O que isso significa para você? E como você mencionou, recebeu 50 mil aos 17 anos. Antes, como Você não deixou isso acontecer com você. Bem, é muito. Eu acho que você tem que meio que passar por isso sozinha, porque quando você passa por isso sozinha, é aí que você toma uma atitude, porque você quer sair desse estado de saúde mental, ou seja lá o que estiver acontecendo na sua vida. E eu já conversei com minhas amigas, tem muitas coisas que eu poderia dizer, faça isso, faça aquilo, mas elas não escutam até que passem por isso por conta própria. Então, eu sinto que, se os jovens estudarem a biografia de pessoas de sucesso e de empreendedoras de sucesso, como elas começaram, o que aconteceu na vida delas, isso vai ajudar muito mais pessoas a não terem os mesmos problemas. Ter uma mentora que diz: já passei por isso, estive lá e foi assim comigo, foi assim que me senti. Evite isso se não quiser reviver esse inferno. Então, a influência de outras pessoas que passaram pela mesma coisa é muito importante. Mas eu sinto que você precisa estar buscando esse conhecimento e ter uma mentora. Eu acho que ter uma mentora é super importante e ter alguém para quem você possa ligar e pedir conselhos, porque, por exemplo, se quando eu tinha 17 anos eu tivesse uma pessoa para quem eu pudesse contar abertamente o que estava passando na minha cabeça, alguém que já passou por isso e tem mais experiência do que eu tinha, com certeza teria me ajudado. Além disso, Não só mentoras, não só mentoras no contexto de negócios, mas mentoras em como eu devo encarar a vida. Como eu encontro as pessoas certas para conviver? Como eu faço para não me perder? Como eu faço para não deixar meu ego sair do controle? sim, mas sempre que eu tenho até pequenos problemas na minha vida ou algo que é difícil para mim lidar, sabe, na família ou fora da família, ou na minha carreira, ou às vezes eu me sinto presa. Por exemplo, às vezes eu sinto que estou me esforçando tanto, mas sabe, para onde isso está indo? Às vezes eu realmente tenho essas perguntas, mas aí quando eu tenho essas perguntas e eu as faço e respondo, eu passo um tempo comigo mesma. Eu ligo e converso muito com meu padre. Conversei com meu noivo e minha mãe. Tenho pessoas ao meu redor com quem posso me abrir e encontrar respostas. Então nós temos que perceber que este não é um mundo mau. Existem tantas pessoas gentis e boas, há tanta bondade e generosidade ao nosso redor. Só precisamos estar abertos para deixá-las entrar e abertos para pedir ajuda também, como
Porque algumas pessoas têm um ego tão grande que não querem pedir ajuda, querem dizer: "Ah, está tudo bem, está tudo sempre bem". Não tem como a sua vida inteira ser assim, porque tem que ser, sabe? Tem que ter momentos baixos, momentos altos, mas, você precisa eu acho que aprender a lidar com isso. Qual foi um bom momento da sua vida em que você teve algum tipo de dúvida sobre o que fazer e meio que deixou o ego de lado e pediu ajuda para alguém e isso meio que te colocou no caminho certo? Qual momento você lembra como um ponto de virada importante? Eu acho que o fato de eu ir à igreja desde os 11 anos e a minha religião realmente me ajudaram, e o meu padre realmente me ajudou, porque Deus disse que você tem que pedir ajuda. Não estou dizendo para pedir milhões, mas pequenas ajudas, qualquer coisa que você precise em diferentes áreas. Parte da sua vida. Sim, isso me ajudou muito, mas sinceramente minha maior motivação foi minha mãe. Então ela me deu a maior motivação, porque quando eu estava crescendo, sabe, minha mãe era mãe solteira. Minha tia ajudava muito a gente, meu avô, meu tio, todo mundo, né. Mas como eu via o quanto ela era uma pessoa boa, e ela sempre fazia o bem, e era tão gentil com os outros, minha maior motivação era deixá-la orgulhosa, fazê-la feliz e fazer tudo por ela para que ela tivesse a vida que sempre quis ter. E essa era a minha maior motivação, para ser sincera, fazer tudo ao meu alcance para ter aquela vida com que a gente sonhava. Eu e minha mãe éramos uma equipe, adoro isso. Sempre íamos juntas para todo lugar e ela era a minha maior inspiração e minha maior motivação para tudo o que eu fazia na vida. Eu acho que também, o fato que, eu trabalhei tanto e tão duro e passei por tantas coisas, isso me dá motivação para continuar em direção ao meu objetivo, porque eu sempre penso: "Meu Deus", eu sempre volto e penso de onde eu comecei. E aí quando eu sinto e vejo onde eu estou agora, isso me dá a maior motivação para nunca desistir, porque eu pensava: "Meu Deus, Nuta, você passou por tantas coisas e superou tudo isso, então agora você está ainda mais forte, agora você está ainda mais inteligente, então você consegue". Tipo, eu tive 2 grandes retrocessos, os maiores, depois que eu tive aquela experiência, quando eu estava no meu auge e, no dia seguinte, no meu pior momento, Foi tipo quando você quebrou a perna? quebrar a perna foi o primeiro, e o segundo aconteceu após terminar o American Idol. Eu fui à Biblioteca do Congresso em Washington e depois voltei para a Geórgia, tive o maior show lá e tudo mais, e então, hum, eu tinha uma apresentação para fazer no aniversário de um amigo e fui para a Rússia, e as pessoas começaram a me odiar muito por ter ido ao aniversário do meu amigo, que no dia seguinte, literalmente, eu recebi tanto ódio como nunca tinha recebido na minha vida inteira, só por ter ido à Rússia. Foi isso, foi por ter ido à Rússia. Sim, só por causa disso, é. Então, o ódio vem do fato de que agora você está representando o seu país, né? Eu imagino que não existam muitos cantores famosos que construíram um grande nome mundialmente vindos da Geórgia. Então você é tipo uma grande referência saindo da Geórgia, as pessoas se inspiram em você. Obviamente existe uma certa animosidade se você vai para a Rússia e a Geórgia é. Sim, porque a Rússia ocupou meu país e, tipo, nós temos uma grande história, então Eu, entendo agora eu. entendo o ódio. A lição é, ou o que eu adoraria entender, é como você lida com a pressão, porque você já lidou com pressão no palco, na frente de jurados, celebridades de primeira linha. Alguns deles sendo pessoas que você idolatrava quando era mais novo e que você admira. Você lida com pressão porque representa seu país, lida com pressão quando canta na frente de milhares e dezenas de milhares de pessoas. Sim, como você gerencia a pressão? É estressante, para ser honesta, mas orar definitivamente me ajuda muito, assim como meditar e trabalhar duro. Então, quando estou sob pressão, posso ensaiar a mesma música 100 vezes, não estou brincando. Então, quando eu estava revisando aquela música com meus dançarinos, eles estavam brincando comigo dizendo: "A gente vai dançar 100 vezes mesmo? Porque quando estou sob pressão, eu gosto de trabalhar duro. Assim, quando estou no palco, não estou pensando em mais nada, só estou naquele momento".
E se eu sei que ensaiei bem, se eu sei que me esforcei muito na minha apresentação, não importa onde eu esteja me apresentando, sabe? As pessoas acham que eu me apresento de forma diferente se estou na frente de milhões ou na frente de 5 pessoas. Para mim é a mesma apresentação. É igual, pois preciso tocar ao menos uma pessoa. Quero impactar ao menos uma pessoa. Então não importa se canto para milhões e ninguém se emociona. Eu não fiz o meu trabalho. Então eu gosto de trabalhar muito quando estou sob estresse e também orar. Então tudo isso é preparação. Sim, preparação, oração. E a coisa em que comecei a trabalhar também é que, quando estou estressada, antes eu acabava descontando nos outros. Por exemplo, eu gritava ou ficava ansiosa ou brava, tipo, não fala comigo, né? Ou algo assim. Agora eu mudei isso. Comecei a pensar que, aconteça o que acontecer, você tem que ser gentil. Quando estiver estressada, você tem que ser gentil com as pessoas que te ajudaram o tempo todo e que querem o melhor para você. Então, eu me sentia culpada por isso e percebi que era culpada. Então, agora eu mudei isso. Como você faz, além de praticar e se preparar, quando está naquele momento? O que passa pela sua cabeça para que você não fique pensando demais, não cometa erros, não se atrapalhe? Qual é o pensamento? Eu não tenho esse tipo de pensamento. Quando estou no palco, nunca penso, ah, vou cair ou ah, não vou conseguir alcançar aquela nota. Nunca. Eu nunca tive esse pensamento. Antes de tudo, trabalhei muito para isso. Tenho certeza de que isso não vai acontecer. E é por isso que eu me esforço tanto para não ter esses pensamentos. Quando não estou bem preparada, posso ter esses pensamentos. Ah, porque eu não pratiquei tanto assim. Então, praticar bastante me permite aproveitar a minha apresentação. Então, em cada apresentação que eu faço, eu estou aproveitando e quando estou no palco, eu amo. Quando não estou no palco, e tem um período da minha vida em que não estou no palco, eu realmente fico triste, porque é para isso que eu vivo. Eu amo estar no palco. Então, quando estou no palco, sou a mais feliz. Animada, eu fico tipo, é para isso que eu nasci e todos esses pensamentos passam pela minha cabeça, então, na verdade, eu fico muito feliz quando estou no palco. Eu amo me apresentar para as pessoas. Já houve algum momento em que não deu certo, em que você não apareceu no palco? Sim, eu tive esse momento, tipo, na frente de 10.000 pessoas. Pessoas, é um grande público, é. Um grande público, tipo, nessa arena enorme. Os georgianos fizeram o primeiro musical de todos os tempos nessa arena gigante. E eu estava cantando o papel principal. Eu era a protagonista. Eu tinha 20 anos. E tem essa música mais importante do musical. E tem uma luz que acende. E você já tem que estar lá para começar a cantar. Então a luz acende. E eu não estou lá. Eu estava no meu camarim porque esqueci que era a minha vez de cantar. Então foi assim, eu fiquei tão envergonhada. E aí as pessoas começaram a vir. Minuto, onde você está? Aí eu corri para o palco. Foi um momento muito ruim e engraçado, obviamente. Engraçado, mas era estressante e não acontece mais. Não. Ao se preparar para um evento, quantas horas, dias, semanas ou meses você dedica? Depende do show. Por exemplo, para o Eurovision, eu me preparei por 3 meses porque precisava pensar na ideia, no palco, em tudo. Eu realmente precisei de 3 meses porque é uma produção grande. Para o American Idol, 1 semana, porque temos 1 semana para preparar cada apresentação. Então é uma loucura, sim, é uma loucura. Mas para meus shows, se eu estou planejando, tipo, meu concerto solo na Geórgia, eu definitivamente preciso de 2 a 3 meses para me preparar e começar a planejar. Se for um show pequeno, eu preciso de 10 dias para me preparar. Então posso dizer que para shows pequenos, eu preciso de 10 dias. Isso não é ruim. Com anos de dedicação, você pode conseguir dedicar só 10 dias a algo e ter sucesso. Sim, e uma vez que a banda está formada e que todos conhecem suas músicas e tudo mais, então, se você tem alguns shows e concertos, você realmente só precisa ensaiar e pronto. A última coisa que eu acho que você fez excepcionalmente bem foi superar muita rejeição, porque você pediu ajuda várias vezes. Quero dizer, você... Sim, muitas pessoas me disseram não.
Vários idiomas, sim. Como você lida com a rejeição quando te dizem não, que algo não vai dar certo, não querem que você se apresente ou qualquer outra forma de rejeição? Como você segue lutando e se motiva para a próxima chance? Bem, isso me dá motivação. Com certeza. Eles me dão motivação. E eu penso, você vai ver. Você vai ver em alguns anos ou em alguns meses que você está muito enganado. Penso nisso o tempo todo porque já vi acontecer. Há tantas pessoas que não pensaram assim. Eu conquistaria tantas coisas e eu nem não lembro delas, mas agora me vem em todo lugar. E, sabe, eu realmente acredito que você precisa ter essa atitude de, sabe, você está errada. Não é isso, você está certa, eu agradeceria. E isso não afeta meu ego. Se alguém não gosta de mim, ou não gosta da ideia, ou não gosta do que estou pedindo, isso não me machuca nem um pouco. Cada pessoa tem seu ponto de vista diferente. Você não pode ter a mesma mentalidade que eu tenho, ou não pode acreditar nas mesmas coisas que eu acredito. E eu estou totalmente bem com isso. Então, se eu for te perguntar algo e você dirá, tudo bem, entendo que pensa diferente. Eu tenho um ponto de vista diferente, mas há muitas pessoas que vão gostar da minha ideia e acreditar em mim. Ou tipo, há muitas outras pessoas. Você se conecta com outras pessoas. Eu me conecto com outras pessoas. Tem muita gente no mundo. Não há motivo para ficar brava ou triste. Eu só sigo em frente. Qual foi a lição mais difícil, mais útil que você aprendeu, mas que nunca desejaria que outra pessoa passasse por ela porque foi muito difícil? Eu diria que ter ego e depois de algum sucesso que você sonhou, achar que está no topo do mundo e que é a melhor não é bom. Porque se alguma coisa subir à sua cabeça e você começar a ter esses pensamentos, isso vai te deixar deprimida e a vida vai te ensinar humildade bem rápido. E eu não gosto disso porque alguma coisa acontece na sua vida tão inesperadamente e ninguém está protegido disso, né? Porque Deus vê tudo, suas intenções, seus pensamentos e tudo mais, e é meio que uma batalha espiritual nesse mundo agora, eu sinto, entre o bem e o mal. E nós, como seres humanos, acho que sempre temos que buscar a bondade, o amor e a generosidade. É difícil nesse tempo, é realmente difícil, especialmente com as redes sociais que fizeram as pessoas ficarem com inveja e ciúmes umas das outras, e eu senti isso também. E também as pessoas são muito julgadoras, muito críticas, e eu sinto que quando eu julgo outras pessoas, eu mesma, quando julgo outras pessoas, sinto que um pouco da alegria da minha vida vai embora, sabe? Eu concordo, parece que um pouco da alegria vai embora e você acaba alimentando a si mesma e sua alma com negatividade antes do que. Você sabe por quê, e foi aí que percebi isso. E eu não quero que ninguém faça isso nunca mais. Porque é tão fácil, vemos tantas fotos e pessoas ao redor e sempre as julgamos. É. Eu sei, por que que a gente não para de julgar? Você teve vários mentores ao longo do caminho. Qual conselho de um deles realmente mudou sua vida? Eu diria com certeza que. Bem, minha primeira mentora me disse que quando você alcançar o seu sucesso, também ajude outras pessoas ao longo do caminho. Então eu diria que sim. Ela me disse isso e eu me lembro, mas não veria, porque agora estou lutando muito para conquistar algo. Como é que eu vou conseguir ajudar outras pessoas no meu caminho, porque eu tenho tantas coisas para fazer, mas ela estava tão certa, porque ela me ajudou nisso, ela era uma cantora muito famosa na Geórgia e me ajudou muito nesse período da minha vida. E ela me disse isso, então, tipo, tudo o que nos é dado é uma bênção, mas a gente também não pode esquecer de compartilhar com quem precisa. Se você pudesse passar apenas uma lição que aprendeu para seus filhos, porque é a coisa mais importante que você já aprendeu, qual seria essa lição e por quê?
Seja gentil com as outras pessoas e seja gentil com você mesma e não seja tão rígida. É tão importante ser gentil, cuidar e amar a si mesma, porque às vezes queremos tanto de nós mesmas que nos colocamos numa situação mental ruim, tipo, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, se eu não fizer, não sou boa o suficiente, não sou boa o suficiente. E isso tira a alegria da vida. Eu diria com certeza para ser gentil consigo mesma e se amar, porque é muito importante ter esse amor próprio. Porque eu realmente sinto que se a pessoa não se ama, ela não consegue amar ninguém. Tudo começa de dentro. Então, eu definitivamente trabalharia o amor com meus filhos. Eu amo. Isso. E, por último, por favor, diga para as pessoas onde elas podem se conectar com você, mas também no futuro, no que você está trabalhando, com o que elas podem se empolgar. Quero dizer, você está trabalhando em músicas novas, vários projetos novos, então nas redes sociais onde elas podem te encontrar, mas também tudo isso. Eu tenho Instagram, YouTube, TikTok, Facebook e você pode me encontrar como Nutsa Buzaladze. Então, Nutsa é meu primeiro nome, Buzaladze é meu sobrenome, mas eu o abreviei, agora é Nutsa Buza. Também no Spotify você pode ouvir minhas músicas, minhas canções. Aliás, há uma semana minha música Firefighter atingiu 7 milhões de streams. Então eu estava comemorando isso. Sim, agora estou trabalhando. Então, quando me mudei para Los Angeles, conheci músicos incríveis, já formei minha banda e também lancei meu primeiro single aqui na América, chamado All My Life, e está indo muito bem. É uma música muito divertida e alegre sobre o amor, e a próxima música também é sobre amor, porque sinto que estou na minha fase do amor agora. Minha próxima música se chama Amen e vai ser lançada no final de agosto. Também é divertida e tem uma vibe muito boa.